Gente, continuando, né? Mais uma vez, lembrando a vocês o recurso do livro digital, tá lá na plataforma, Araribá Plus, quinta edição, né? A gente começou na página 50, vai até a 62, tá falando de tudo isso aqui, dos antecedentes o conflito em si. Bem, o conflito em si, vamos logo ver as formações das alianças. Você vai ter a Tríplice Aliança, as potências centrais, como são conhecidas, que ficam ali no centro da Europa, a Alemanha, o extenso e gigantesco e atrasado Império Austro-Húngaro, tinha um tamanho monstruoso em questão de extensão de terras, mas um país já cheio de problemas, até pela questão diferente da Alemanha, que era um país em progresso, com uma indústria crescente, né, uma economia fortíssima, o Império Austro-Húngaro já estava bastante enfraquecido e envelhecido, né? E a Itália. Aqui a gente tem uma setinha apontando o Império Otomano, porque o Império Otomano vai ter uma importância. Sempre quando eu falei da questão dos Balcãs, a Turquia com a Rússia, né? O Império Otomano é essa Turquia gigantesca, né? Que tomou boa parte daquela região ali do leste europeu e que vai perdendo espaço a cada instante. Bem, aqui você tem a Tríplice Entente, né? Não confundam Tríplice Aliança, Primeira Guerra Mundial, aliados, Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e França e Rússia estão nos aliados, que nem mais Rússia, a União Soviética, né? Aqui não, aqui é a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, né? E que você está vendo entre parênteses aqui a Bélgica, etc, os Estados Unidos vai entrar e outros países, e principalmente a Bélgica vai ser um participante importante nessa história. Por quê? A gente vai ter a morte do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele e a sua esposa vão ser assassinados. Eles vão estar fazendo uma visita a uma cidade lá dos Balcãs, né? A cidade de Sarajevo. E aí, quando eles fizerem essa visita, ele vai ser assassinado por um terrorista de um grupo extremista chamado Mão Negra, que lutava pela aquela região pertencer à Sérvia. Você lembra da Sérvia, do Tratado de Berlim? É essa Sérvia mesmo, né? E que tinha como aliada a Rússia, né? Então começa aqui os atritos, né? E o que acontece? Dessa morte do arquiduque, né, que é preso até o rapaz que faz o assassinato e mata também a esposa dele, Sofia. O que acontece? Esse arquiduque não seria nem o próximo herdeiro da coroa Império Austro-Húngaro, mas essas nações que já viviam em pé de rivalidade, em pé de uma disputa nacionalista, imperialista e econômica, isso só foi para jogar de vez, né, o fósforo no combustível e começar o conflito. E aí a Alemanha começa primeiro o Império Austro-Húngaro enfiando um documento obrigando a Sérvia a atender várias reivindicações deles, que a Sérvia não vai aceitar, né? E aí o Império Austro-Húngaro ameaça a Sérvia sendo ameaçada, a Rússia ameaça o Império Austro-Húngaro, que a Alemanha ameaça, e começa uma disputa de ameaças até que começam as declarações de guerra simultaneamente. A Alemanha começa a movimentação, a gente vai ter o primeiro momento, as guerras de movimentos, né, em que você vai ter uma movimentação que começa a assustar, né, principalmente os países neutros, e depois a guerra de trincheiras. Essa guerra extremamente extensa. Eu falei para você na sala de aula que tem dois filmes muito legais para a gente ter um pouco dessa ideia da Guerra das Trincheiras. Um é Cavalo de Guerra, né, que mostra até como que o poderio bélico muda na Primeira Guerra Mundial. O conflito começa com cavalos puxando canhões e termina com blindados, né? E termina até com armas químicas e já começa até a Força Aérea participar. E você tem no filme da Mulher Maravilha também, em que você vê até aquele momento daquela cena que é muito legal, dela vencendo várias trincheiras e tirando uma guerra que estava estática, parada durante muito tempo, porque o conflito às vezes se estendia e ficava parado durante um bom tempo, né? Nesse episódio desse filme, nessa cena desse filme. Então a gente entender isso aqui. Bem, a guerra começa, dura aí 4 anos, né? Quase 4 anos. No final de tudo isso, com o fim do confronto, nós vamos ter a paz dos vencedores. É uma paz imposta, a Alemanha é considerada culpada. A Itália aqui, no meio do conflito, a Itália muda de lado, né? Abandona as potências centrais, né? Aqui a gente vai ter outro episódio também que é a Rússia, mas a Rússia acaba saindo do conflito por causa de uma revolução interna, que é a Revolução Russa, assina um acordo
até que se prejudica com a Alemanha, porque a preocupação é interna dos russos, né, com a Revolução Russa que está acontecendo. Então o conflito fica principalmente entre esses grupos aqui. Por isso que eu falei do Império Otomano. E por que eu falei da Bélgica? Porque a Alemanha, quando tenta invadir a França, ela invade pela sua fronteira e tenta surpreender chegando pelo norte da França. Só que eles entram na Bélgica, que era neutra, e não só vão pedir a permissão depois que já estão em território belga. O governante belga claramente não concorda com isso. E a Bélgica tinha um acordo histórico com a Inglaterra. Então a Inglaterra, que estava fora do conflito, se envolve no conflito. E isso vai ser extremamente importante para a vitória da Tríplice Entente. Né? Depois com a chegada dos Estados Unidos, mais ainda. Bem, com essa paz de vencedores, o presidente dos Estados Unidos, ele é a favor de ter uma paz em que não tenha nem conquistas territoriais, nem punições, né, que se resolva cada um com seus prejuízos e que todo mundo desenvolva uma ideia de pacífica. Só que a França e a Inglaterra pesam, né? A França quer seu território de volta, eles querem serem ressarcidos pelos prejuízos, e com isso vai se deixar uma rivalidade, um sentimento, principalmente por parte da Alemanha, para futuramente a gente pensar em Segunda Guerra Mundial. Esse Tratado de Versalhes, os Estados Unidos, que é a favor da criação da Liga das Nações, que seria o protótipo da ONU, mas quando acontece ele até sai. Por quê? Porque ele vê que essa condição é insatisfatória, que com essa decisão da parte de vencedores, isso não daria muito bem lá na frente. Foi dito e feito, né? São os capítulos do próximo momento que a gente vai estudar, que é o período entre guerras. Um abraço, fique com Deus.